Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, igreja? Pode sentar, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do nosso Deus nessa noite. Irmãos, aleluia, foram 8 cultos neste lugar e na mesma temática. Louvado seja Deus, no mesmo tema. E eu me lembrava quando nós estávamos ali em Boa Vista, nós sempre fazíamos culto de criança e nós sempre colocávamos um culto ali e um tema. E quando as crianças iam, eles não queriam que ninguém lesse um versículo. E quando alguém lesse, eles iam lá comigo e diziam: mas tia, e agora? O que foi? Ele leu o meu versículo. O que eu vou falar? E a gente sempre dizia: meu filho, a minha filha, a palavra de Deus, ela se renova. E eu comentava até isso com a irmã Maria Célia nessa semana. Eu dizia: é incrível o que Deus ele faz. Todos os dias com o mesmo tema, louvado seja Deus, com a mesma palavra, mas todos os dias o Senhor, ele ministrou de maneira diferente. Louvado seja Deus. E se essa igreja, ela continuasse aqui fora, durante 30, 60, 90 dias, poderia ser de certeza que o Senhor ia continuar a ministrar. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela não é um jornal que você lê aquele dia e ele não serve mais para nada. A palavra de Deus está escrito que ela se renova dia após dia. Louvado seja Deus. Amém. Eu louvo ao Senhor, irmãos, por essa oportunidade que o Senhor ele tem me dado. Exalto o nome do Senhor por isso, aleluia, porque eu sou grata a Deus e eu reconheço que existe muitas pessoas que queriam estar onde eu estou, que queriam estar onde você está, mas não tem essa oportunidade, não tem esse privilégio. Quantas pessoas, irmãos, estão acamadas, quantas pessoas estão respirando por aparelhos, quantas pessoas hoje perderam as suas vidas, mas nós somos privilegiados porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estar aqui ao ar livre, em praça pública, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. O Evangelho de João, irmãos, é um livro maravilhoso. Louvado seja Deus, aleluia. E o Evangelho de João, ele inicia nesse capítulo 11, contando uma narrativa de um homem, a história de um homem, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor, aleluia, diz no versículo 1, que houve uma situação difícil na vida de Lázaro. Irmãos, quem nunca passou por uma situação difícil? Aliás, quem não está passando por uma situação difícil? Somos cristãos, irmãos. E pode ter certeza que enquanto nós estivermos nessa terra, vamos estar passando por lutas, vamos estar passando por pelejas, vamos estar passando por dificuldades. Louvado seja Deus, assim como Lázaro ele passou. E eu louvo muito a Deus, irmãos, porque a palavra do Senhor diz no livro de Salmo 34, versículo 19, diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem passado por aflições, você tem passado por angústias, você tem passado por tribulações, aleluia, te alegra, porque todas elas Deus ele tem dado livramento. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, irmãos, no versículo 4, aleluia, que quando Jesus ele soube ali, quando foram contar para Jesus a situação que Lázaro se encontrava, louvado seja Deus, Jesus ele ficou ciente. No versículo 4, irmãos, eu quero dizer a você, Jesus ele é ciente de todas as tuas orações. Jesus ele é ciente de todas as tuas lágrimas. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz no versículo 4, aleluia, e ouviu Jesus isso. Talvez você tenha orado, irmãos, naquele momento a tua oração ela não é respondida, mas Jesus ele está ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, você tem colocado as tuas causas diante do Senhor e aparentemente, aleluia, você não consegue ver o imediato, mas Jesus ele ouve. Jesus ele está ciente da tua luta. Jesus ele está ciente da tua aflição. Jesus ele está ciente, louvado seja o nome do Senhor, de tudo que você tem passado. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 59 que os ouvidos do Senhor não me são agravados para que não possa ouvir, nem a sua mão está encolhida para que
não possa salvar. Esse, irmãos, é o Deus que essa igreja anuncia nesta noite. O nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que vê, aleluia, um Deus que muda a situação, um Deus que muda a história, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus que essa igreja, ela anuncia. E a palavra do Senhor diz no versículo 5, irmãos, que Lázaro, passando toda essa situação, o autor, ele relata: Jesus amava. Você ama alguém, irmãos, aqui? Você ama alguém? Você que está aqui, você ama alguém? Mas eu quero dizer que o teu amor não é comparado com o amor de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira. O autor não encontrou palavras para descrever o tamanho do amor que Deus, Ele tem por mim, do tamanho do amor que Deus, Ele tem por ti. Talvez a tua família te rejeita, aleluia. Talvez você não é valorizado pela sociedade, mas eu quero dizer a você que existe um Deus, aleluia, que Ele te ama e enviou seu único filho para morrer por você, por amor. Louvado seja Deus, Jesus Cristo, Ele te ama. Nessa noite nós estamos aqui, irmãos, para declarar que você é amado do Senhor. Você que está na sua casa, você que está ouvindo esse evangelho, você que está ouvindo essa palavra, Jesus Cristo, Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta é se Jesus, Ele amava Marta, amava Maria, amava Lázaro, porque permitiu tal situação sobre a vida dele. Irmãos, tudo que acontece na minha vida é permissão de Deus. Tudo que acontece na tua vida é permissão de Deus. Você não compreende, você não entende, aleluia, mas o nosso Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Deus, irmãos, é um Deus que criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas coisas não tinham existência, mas o Deus, Ele ia dizendo haja, aleluia, e as coisas vinham a existir, aleluia. Sabe, amado, esse é o Deus que você serve. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é, aleluia, a tua petição nesta noite? Qual é a tua dificuldade nesta noite? O Deus que você serve, Ele tem o controle de toda a situação. Foge do meu controle, aleluia, foge do teu controle, mas Deus não perde o controle. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E é maravilhoso, irmãos, entender que Jesus Cristo, aleluia, nos ama, que Jesus Cristo, Ele tem um plano para a nossa vida. E a palavra do Senhor diz no versículo 17 que Jesus, Ele chega, irmãos, não no tempo de Marta, não no tempo de Maria, mas no tempo dele. Quantas vezes, irmãos, nós temos orado, nós temos pedido, e nós queremos que Jesus Cristo faça no nosso tempo, porque para mim é urgente, porque eu não consigo mais, Senhor, esperar, Senhor, porque a dor, ela é muito grande, Senhor, porque a situação, Senhor, ela é muito difícil, Senhor, socorre, Senhor, ajuda, irmãos. Mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, aleluia, e Deus, Ele sabe o que é melhor para mim. O salmista, ele diz: o caminho de Deus é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E os nossos caminhos, irmãos, não são os caminhos do Senhor. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, aleluia. Está escrito, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz: olha bem, sei os pensamentos que penso de vós, aleluia. Sabe, amado, Deus tem um pensamento a teu respeito. Deus tem um pensamento em relação à tua casa, mas é no tempo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso não se entristeça, aleluia, se você está orando e o Senhor ainda não te respondeu. Não se entristeça, louvado seja o nome do Senhor, se você tem colocado algo diante de Deus e você não tem visto, aleluia, mas você não tem contemplado. Mas os olhos do Senhor que contemplam todos os moradores da terra, eles estão postos sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco você vai sair daqui, você vai dormir a noite inteira, mas a palavra do Senhor diz que o Deus que nós servimos, Ele não dorme, Ele não pisca, Ele vela. Louvado seja Deus, aleluia. Que Deus é esse, irmãos? O nosso Deus é um Deus grande, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, aleluia. E vale a pena, chorando ou sorrindo, permanecer na presença de Deus. Por quê? Porque o melhor dele está sobre a nossa vida. Aleluia.
luz desse, irmãos, o Senhor, Ele tem o controle de toda a situação. O salmista entendendo, o salmista ele diz no Salmo 46: o Senhor, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele consegue, irmãos, identificar, e ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz, irmãos, no versículo 19 do capítulo 11, que muitos judeus tentaram consolar Marta, tentaram consolar Maria, louvado seja Deus, mas sabe, amado, não existe, aleluia, socorro melhor que o do Senhor. Aleluia. Quantas das vezes você precisa, aleluia, aos teus olhos de uma palavra? Você precisa de uma visita, você precisa ali de uma oração de alguém imediato. Os judeus vendo, irmãos, a necessidade aqui, porque a tristeza era grande, a situação era delicada, e eles foram tentar consolar. Irmãos, mas existe coisa que somente eu e você e Deus sabe. Existem segredos nossos que é eu e o Senhor, é você e o Senhor, aleluia. Ninguém, aleluia, vai nos compreender como Jesus Cristo nos compreende, aleluia. Ninguém, irmãos, vai poder nos socorrer como Jesus Cristo nos socorre. Ninguém vai poder, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, chegarmos aonde realmente queremos que chegarmos sem a ajuda de Deus, aleluia. Ninguém, amado, vai poder nos ajudar se não for ao Senhor. Jesus Cristo, aleluia, ensinando os seus discípulos, ele disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Louvado seja, ele estava dizendo: olha, você não pode fazer nada, porque eu sou, eu faço. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa de mim para tudo. Louvado seja Deus, aleluia. E muitos judeus ali, irmãos, não conseguiram, aleluia, consolar Maria, não conseguiram consolar Marta. Louvado seja Deus, aleluia. Mas quando Jesus ele chegou, a situação ela mudou. Louvado seja Deus. E essas mulheres não compreenderam, irmãos, aleluia. Quando Jesus chegou ali questionando, falando, mostrando, elas não compreenderam de imediato. Jesus chegou, Jesus disse: olha, o teu irmão, ele vai ressuscitar. Mas elas não compreendiam, irmãos, ali. Por quê? Talvez muitas das vezes por conta da situação que elas estavam passando. Quantas situações nós temos passado, irmãos, aleluia, e temos focado, aleluia, no terreno. Jesus Cristo, ele está nos orientando todos os dias, mas às vezes não chega a compreensão sobre nossa vida. Jesus Cristo está falando com você lá no seu trabalho, lá na sua casa, aleluia, lá onde você está no seu quarto. Mas muitas das vezes nós estamos como essas mulheres de imediato, não conseguimos compreender. Por quê? Porque a situação foge do nosso controle. Louvado seja Deus, aleluia. Mas Jesus Cristo, amado, ele não quer que você, aleluia, compreenda, ele quer que você creia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus chegou e bradou: olha, eu sou a ressurreição e a vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que esteja morto, viverá. E a palavra não perguntou se elas compreendiam, ela não perguntou se elas entendiam, ele não perguntou se ela queria, ele perguntou: tu crê? Aleluia. A fé ela entra, irmão. Sabe o que é fé? Aleluia. Fé é aquilo que você não consegue ver, mas você acredita. Isso é fé. A situação está difícil, a situação está complicada, você não está vendo, mas você acredita que o Deus que você serve, ele é Deus suficiente para mudar toda e qualquer situação, aleluia. Porque no tempo dele, é na hora dele, não há nada que Deus não possa fazer, aleluia. E nós declaramos, aleluia, nesta noite, neste lugar, em comemoração aos 27 anos desse ministério, que até aqui Deus ele tem nos ajudado. Foram 27 anos de restauração, foram 27 anos de cura, 27 anos de mudança. Louvado seja Deus, aleluia. E esse Deus que nós anunciamos nessa noite, um Deus que faz, aleluia, um Deus que realiza no tempo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então somente se você abrir o seu coração nesta noite, assim como ele fez na vida, aleluia, de Lázaro, aleluia, quis pela misericórdia dele, pela graça dele, pela bondade dele, aleluia, fazer algo sobre a vida dele. É o mesmo Deus que tem um desejo de nos abençoar. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus ele faz
Senhor diz, irmãos, aleluia, no versículo 44 do Evangelho de João, capítulo 11, que o Senhor, ele chegou naquele lugar e a situação, ela já era muito difícil, porque ele já tinha morrido e já estava há 4 dias, irmãos. O impossível estava na vida daquela família, o impossível estava na vida daquele homem, louvado seja Deus. Mas quando Deus, ele entra, irmãos, quando Deus, ele quer fazer, não existe nada impossível para o nosso Senhor, aleluia. Ele vai aonde você não consegue ir, ele vai aonde a medicina não alcança, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai aonde a psicologia não consegue entrar, aleluia, porque Deus é Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe. Você está aqui talvez rogando por algo, aleluia, que foge dos teus olhos, mas o Deus que essa igreja anuncia nesta noite tem o poder de ir onde você queria estar nesta noite, de ir onde você queria estar resolvendo essa situação. Entrega diante do Senhor essa causa, entrega diante do Senhor essa situação. Tão somente creia que Jesus Cristo existe, aleluia, e que é galardoador daqueles que o buscam. Você tem buscado o Senhor, ele presenteia, louvado seja Deus. Você tem buscado o Senhor, ele faz. Tão somente chamado, confia nesta noite. Irmãos, interessante que quando o Senhor, ele fez esse milagre, todo milagre que acontece na minha vida e todo milagre que acontecer na tua vida tem um propósito. E qual é? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja Deus, aleluia. Capítulo 12, louvado seja o nome do Senhor, versículo 44 diz, aleluia: e o que estava morto, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto no lenço, disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir, louvado seja o nome do Senhor. E no 12:11 diz: porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, criam em Jesus. O milagre vai ser realizado na tua vida, não é para a tua glória. A cura vai chegar na tua vida, não é para a tua glória, louvado seja o nome do Senhor. A restauração, ela vai chegar na tua vida, mas não é para a tua glória, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia. Louvado seja Deus, e através da tua vida, através do teu testemunho, aleluia, pessoas possam chegar aos pés do Senhor e declarar que só Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo é o nosso Deus, aleluia. Tem propósito, amado, nas nossas lutas, tem propósito nas nossas aflições, tem propósito nos nossos choros, e o propósito é, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Aleluia. O crente, irmãos, aleluia, não existe nenhum crente na face da terra que tem o privilégio de abrir a boca e dizer assim: eu não tenho luta nenhuma. Não existe, irmãos. Mas em todas as aflições, Jesus Cristo está conosco. Em todas as nossas pelejas, Jesus Cristo está conosco, aleluia. Tem crente, aleluia, que é privilegiado de dizer: eu estou com uma, com duas, com três, com 4 lutas. Vou terminando uma, já vai chegando a outra. Mas é por nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Eu quero dizer algo a você: o Senhor, ele coloca algo sobre a vida só conforme as tuas forças, aleluia. Você diz que está pesado, irmãos, é conforme as tuas forças. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E é um convite nesta noite para aqueles que estão cansados. Talvez você está ouvindo esse evangelho nesta noite. Você está, aleluia, neste lugar e você tem dito: olha, eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, não consigo mais, Senhor, caminhar, não consigo mais, Senhor Jesus, estar de pé nessa jornada. Há um convite, esse convite é feito pelo próprio Senhor Jesus, aleluia, que diz: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Tem descanso para tua alma, aleluia, nesta noite. Tem refrigério para tua alma. Jesus, ele quer trocar contigo esse fardo, aleluia. Pegar esse fardo pesado e te dar um fardo leve. Louvado seja Deus, o nosso Senhor está nesta noite, neste lugar. O importante é que você não vai pagar, é de graça, aleluia. A porta da salvação ainda está aberta. E essa igreja está nesta noite, neste lugar, declarando ainda que a porta da salvação está aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos são chamados, aleluia. Talvez amanhã não teremos a oportunidade de estar aqui nesta noite. O tempo é hoje,
isso, creia que o Deus que você serve, que o Deus que você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, serve, o Deus que você busca, o Deus que você, aleluia, tem buscado nas madrugadas, nas orações, é um Deus que responde, é um Deus que faz, é um Deus que realiza. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você pense que você foi chamado para o culto nesta noite só para um convite formal. Eu quero dizer que foi o Senhor que te trouxe nessa noite, neste lugar. Talvez não era nem plano seu estar aqui. Aleluia. Talvez durante o dia você disse: eu nem vou, não vou nem conseguir chegar. Só Deus para fazer com que eu chegue naquele lugar. Foi Ele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor que te trouxe neste lugar nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, amado? Porque você é especial para Deus. Porque o Senhor, Ele te ama de uma maneira incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem um plano na tua vida, assim como teve, aleluia, na vida do pastor Emanuel, e realizou a sua obra perfeita sobre sua vida. Porque tinha um coração que acreditava no poder de Deus, aleluia. Tinha um coração que deu crédito a essa palavra, aleluia. A palavra do Senhor diz que o Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus amado que essa igreja anuncia nesta noite. Se coloca em pé em nome de Jesus Cristo, aleluia, crendo. Não precisa você compreender, aleluia, mas é necessário você crer. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, aleluia. Nesta noite eu quero, irmãos, fazer 3 convites. Se você quer se reconciliar com o Senhor, te convido a estar na frente nesta noite. Essa igreja vai estar orando pela tua vida, aleluia. Se você está enfermo, você chegou neste lugar doente, você diz: Senhor, eu vou lá, mas tu sabe como está o meu corpo físico, Senhor. O nosso Deus é o Deus que ainda restaura. O nosso Deus é o Deus que ainda cura. A palavra do Senhor diz, aleluia, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, aleluia, as nossas dores, e que pelas pisaduras do Senhor nós estamos sarados. Louvado seja Deus, aleluia. Não saia deste lugar com essa enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus que cura. Ele está aqui. E o último convite, você que chegou neste lugar cansado, você que chegou neste lugar sobrecarregado: Senhor, eu vou, mas tu sabes, ó Senhor, como é que eu estou. Tu sabes, ó Deus, que eu preciso, Senhor, que o Senhor troque esse fardo tão pesado aos meus olhos, tão pesado, Senhor. Te convida nessa noite a estar neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Permita que o Senhor nesta noite, aleluia, tenha liberdade. Aleluia. Creia nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, que nosso Senhor é o mesmo, irmãos. Aleluia. Nosso Senhor mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nosso Senhor, Ele não mudou. E nós somos prova viva desse amor, dessa restauração. Louvado seja Deus, aleluia. Somos prova viva, irmãos. E nós podemos declarar pela palavra de Deus que o Senhor, Ele fez coisas grandiosas sobre nossa vida e ainda continua fazendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto os irmãos louvam ao Senhor, a Maísa está pronta ali já, graças a Deus. Aleluia. Você tem oportunidade, aleluia, de se colocar na presença de Deus. Logo após nosso pastor Maria estará orando por as irmãs que estão presentes, aleluia. Se você tem causa, irmãos, impossível,